Posso começar? Apresentando o professor Diogo Felipe Silva Costa. O lado bom é esse aqui, né? Hã? Ou é o outro lado, o lado bom? Lado bom do quê? De ficar. Os dois, só não nome do quadro. Ok, tá. E o comentarista Maurício Peregrino. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à aula 3 sobre modo e forma de governo, né? E o que vamos aprender nessa aula? Vamos aprender que o governo, ele se organiza de diferentes formas, né? E que se chega ao poder, o Estado se organiza de formas variadas. Isso separa os modos e formas de governo, certo? E, Diogo, para que eu quero aprender sobre isso? Porque a política é algo que acontece no mundo inteiro. E muitas das conversas que saem dos Estados Unidos, da Europa, elas vêm para o Brasil, né? Uma coisa que o pessoal fala bastante é que a política brasileira pode ser prevista pela política americana. Olha que engraçado. Tentam copiar. Isso. Tudo que o pessoal tenta fazer em países desenvolvidos, parlamentares olham e entendem que pode ser uma coisa boa para o Brasil. E adotam essas políticas. Então, por isso é importante saber como é organizado o nosso poder, como é organizado o nosso governo, como é organizado lá fora, tá? E isso aqui cai muito em concurso. Quem faz concurso, né, essa é uma boa aula para você aprender. Modo e forma de governo, tá? Então, primeira forma de governo. O que é uma forma de governo? A forma de governo responde duas perguntas principais. A primeira é: como se chega ao poder nesse lugar? Né? No Brasil, como é que se chega ao poder no Brasil? Eleições. Eleições, democracia. Né? Eleições, isso. Na Inglaterra, temos as eleições, mas também temos o rei, que herda, desculpa aí a cadelinha, que herda o poder, tá? E aí é pelo nascimento, né? Pela linhagem de sangue e tudo mais. Exatamente. Né? Então, a forma de governo, ela diz aí como eu chego ao poder e como o Estado é organizado. Então, temos três principais formas de governo. A primeira é a monarquia. Tem várias outras, tá, pessoal? Estou falando aqui as três principais. A segunda é a república e a terceira é a anarquia. A república se confunde muito com a democracia, tá? Ups. Monarquia, ela é uma forma de governo que se herda ao poder. Então, por exemplo, reis, príncipes são monarcas. E essa é uma realidade que é muito comum em outros países. O Brasil já foi um país monárquico, né? Quando era governado por Portugal, né? Lá entre 1500 e a época que mudou-se a forma de governo do Brasil. Então, até essa época, e hoje, países como Japão, Inglaterra, Espanha, tem lá uma monarquia. Reis, príncipes. Eu morei na Inglaterra durante uma época. Foram 2 anos morando na Inglaterra. O Maurício, que é o nosso editor, morou 1 ano. Comentarista também, hein? Isso. E lá, a monarquia é muito forte. Então, eu estive na Inglaterra, né? Eu estava morando lá, enquanto a Rainha Elizabeth morreu. Foi. Caramba, que comoção, cara. O país para. As pessoas botam bandeirinhas na rua. Então, a monarquia é muito forte em muitos países. O rei, muitas vezes, pode ou não ter poder político, tá? Então, em teoria, por exemplo, o rei da Inglaterra, agora o rei Charles, né? Antes era a Rainha Elizabeth, ele tem o poder de vetar qualquer lei que o parlamento passar. É verdade que, desde muito tempo, desde a Rainha Vitória, isso nunca foi utilizado. Porque a monarquia tem medo de entrar no debate político e perder os privilégios que tem. Porque Eu acho hoje... que até de ser mal visto pela população, já que eles são quase que adorados, né? E também porque moramos hoje num mundo polarizado, direita e esquerda. Então, se uma lei for vetada no Congresso, essa lei será de um dos dois lados. Então, tomar partido em vetar uma lei coloca você em um dos dois lados. E hoje a monarquia está fora disso, fora dessa polarização. Então, o rei Charles, a rainha Elizabeth, não obedece a ninguém. Todo mundo, esquerda e direita, gostam do rei lá, né? Então, se o rei decide intervir em algo do governo, é péssimo, porque tomou um lado, entrou na polarização, né? Para quem não sabe o que é polarização, que eu falei na aula passada, a polarização é hoje a grande diferença
de esquerda e direita. O centro está acabando, as pessoas estão indo cada vez mais ou para a direita ou para a esquerda. E cada vez mais para a direita e cada vez mais para a esquerda, tá? Se não sabe o que é isso, olha a aula anterior, tá lá, viu? Ok, então monarquia é isso, reis, príncipes. E o poder do rei diz, se eu tenho uma monarquia absolutista, ou a monarquia constitucional. Diogo, existe hoje uma monarquia absolutista? O que é o absolutista? O rei manda em tudo. Como se fosse um ditador, então. O rei é o cara topão, ele manda, faz. E constitucional é um rei que obedece à Constituição de um país. Obedece aos governantes, obedece ao parlamento, né? Hoje, a Inglaterra é uma monarquia constitucional. Uhum. Então, mas Diogo, se eu tenho um parlamento que decide tudo, para que eu quero um rei? Essa acho que é uma pergunta de muita gente. Tem duas respostas para isso. A primeira coisa é que o rei, ele resolve as coisas de governo, de Estado, não de governo, de Estado. Então, missões diplomáticas, diplomacia com outros países, eventos, tudo isso quem faz é o rei, tá? Que são coisas de Estado, né? Isso é interessante Da porque Inglaterra. isso é interessante porque eles realmente crescem sendo ensinados a realmente só Isso, sobre isso, a diplomacia exatamente. internacional e tudo mais. No Brasil, por exemplo, quem faz isso é o próprio presidente. Então, o presidente vai, viaja, cúpula da ONU, o presidente que conversa, que faz missão diplomática. Na Inglaterra, não. Quem faz isso é o rei. Show, pessoal? E outra coisa importante de por que existe o rei é que é uma figura de turismo e comércio. Então, a Inglaterra ganha mais dinheiro com o turismo monárquico, visita de castelo, os cavalos que tem lá, Quero conhecer a Guarda Real. do que gasta com a própria monarquia. Então, isso é uma coisa interessante. Não funciona em todo lugar. Japão, por exemplo, ninguém liga muito, né? Então, no Japão é só aquela primeira parte. Inclusive, a monarquia do Japão está sob perigo. Por quê? Só tem um herdeiro agora. Eita. O rei e a rainha só fizeram uma criança, que já tem 20 e poucos anos e não tem nenhum filho. Então, existe uma possibilidade de acabar a dinastia da monarquia japonesa. Que, novamente, herdado, é um poder herdado, o poder do rei, tá? Poder monárquico. Show de bola? Entendemos? Monarquia é sangue. Isso. Tem uma coisa interessante sobre a monarquia, que muita gente gosta, tá? A monarquia, ela tem o poder de tomar decisões de longo prazo. Isso é pulguinha, hein, gente? Daqui a pouco ela para. Outros cachorros estão latindo, então ela late junto. É o coral. Né? Vamos fazer ela parar. Não, a gente deixa no making off. Ah, tá bom. Tá, então a monarquia, ela tem o poder de fazer decisões a longo prazo. Por quê? Ninguém vai tirar ele do poder. Na república, na democracia, eu tenho aí um incentivo de fazer políticas de curto prazo que me vençam a próxima eleição. Então, o populismo acontece bastante por causa desse incentivo. Na monarquia, não. Eu diria também de políticas que beneficiem aqueles que estão ao meu redor, que são meus parceiros. O incentivo da democracia numa república é se perpetuar no poder. Isso só acontece com políticas de curto prazo. A monarquia não, pode fazer políticas de longo prazo. O que também pode ser ruim, porque uma vez que você está com o rei, não tem para onde correr. Se ele for bom, ótimo. Se ele for ruim, lascou-se, não tem o que você fazer contra isso. Ok, vamos para a república. A república é uma forma de governo onde se chega ao poder através das eleições. Tá? E o Estado é organizado, geralmente, hoje, em democracias. Demo vem de povo e cracia vem de poder. Então, se chega ao poder através da república, não. Isso, a forma de governo é uma república / democracia. No concurso você vai responder república, porque democracia não é bem uma forma de governo. Okay. Mas, por que eu coloquei isso aqui? Porque a república está hoje, atualmente, diretamente atrelada à democracia. Tá? Então, hoje seria o quê?
Talvez tenha, ó, se você está assistindo e conhece alguma que eu não sei, fala nos comentários. Alguma república não democrática, né? Mas até onde existe... Até tem, né? Se você for olhar a China... República Democrática da China, né? É democrática? Acho que não. Mas, enfim. Então, o poder está no povo. O poder é do povo, tá? Você chega ao poder através das eleições e através do povo. Veja, aqui o poder é uma escolha. O poder se conquista e não se herda, certo? Aqui temos alguns problemas. Opa. Eu acho interessante essa parte de se conquistar, né, o poder, porque vai muito com uma frase que tem, a favela venceu. Porque na parte da monarquia é como se você tivesse engessado, aquela pessoa vai ser herdeira, então ela que vai ter o poder sempre. Já na república não, qualquer um pode chegar ao poder. Mas qual é o problema da república? Quão esperto ela for, eu acho. Um grande problema da república é o chamado populismo. Por quê? As pessoas que estão no poder na república fazem políticas públicas que as pessoas gostam. Só que isso não necessariamente é uma coisa boa. Então, por exemplo, dar muito dinheiro às pessoas, né? À primeira vista parece algo muito bom. Porém, dinheiro é um produto, como qualquer outra coisa. E perde valor se eu dou muito dinheiro. Então, por exemplo, nós passamos por isso na época militar. No final da época militar, até o Itamar Franco, houve um período de hiperinflação, né? Que aconteceu exatamente por causa do populismo. Tá bom, pessoal? Show de bola? Então, aqui é a República. O poder chega ao poder através das eleições. E o Estado é organizado pelo povo em instituições, tá? Instituições. Eu vou botar aqui, puxar aqui, ó. Meu quadro não é organizado, se acostuma. Instituições. Mas a minha explicação é boa, vale a pena. E segue uma sequência lógica, então tá tudo certo. Isso. O que são as instituições? Instituições são formas que a República tem de organizar o poder. Então, por exemplo, o STF, famosíssimo hoje, é uma instituição, que é a cabeça do judiciário, o topo do judiciário. E o judiciário, o que é judiciário? Não perca a próxima aula. Explicaremos isso na próxima aula, sobre judiciário, executivo e legislativo, tá? Mas, por enquanto, bota isso na cabeça. A República organiza o Estado através de instituições, tá? Show de bola? Temos aqui também a anarquia. Anarquia é uma forma de governo onde se chega ao poder através da força, tá? Por quê? É uma forma de governo onde não há o Estado. Não há Estado. É até algo difícil de pensar hoje. Por quê? Há muito tempo não vivemos monarquia. Desde a época das primeiras civilizações, o ser humano nunca se organizou de uma maneira anárquica. Só a política internacional. Hã? Só a política internacional. Só a política internacional. Porque os países, Brasil, Estados Unidos, são anárquicos porque não tem ninguém acima deles. Né? Então, quem manda é a força, é o poder bruto. Tá? Mas os países em geral, não tivemos ninguém se organizando até agora de forma anárquica. Já existem, cadê o apagador? Tá ali. Tá ali? Já existem hoje tentativas, né, e pré-modelos de anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo. Esse é novo para mim. Só que não. O anarcocapitalismo é uma forma de governo onde o Estado se organiza ao redor de empresas privadas. Então, não tem um presidente, não tem um primeiro-ministro, não tem um rei, não é o povo, quem manda são as empresas. No modelo anarcocapitalista, o governo ele é um serviço como qualquer outro. Então, você teria ali o Bolsonaro e o Lula, cada um com o seu governo, seu SUS, sua educação pública, e você escolhe um dos dois
e paga o imposto daquele governo, tá? Hoje já existe, como é que eu posso falar? Tentativas de fazer locais anarcocapitalistas. Por exemplo, Próspera. Provavelmente um lugar pequeno, né? Para tentar. Pode pesquisar, é uma ilha lá em Ok. Honduras. Honduras, um país da América Central muito pobre, que pegou uma parte do país e falou assim: vou entregar para as empresas tomarem de conta. Não quero saber. Então, uma cúpula se formou com várias empresas e não estou fazendo juízo de valor. Só estou falando um fato e a realidade. Está muito melhor que Honduras hoje no momento. Há uma disputa para morar em Próspera porque deu muito certo. Tem hoje 1.000 pessoas morando lá. E agora Honduras quer de volta. E Honduras quer de volta agora. Enfim. E você decide o que você acha melhor. Tem hoje no Brasil um movimento para tentar voltar à monarquia, né? Sério? Tem um deputado federal lá em São Paulo que é o Luiz Orleans de Bragança, que ele é Pelo herdeiro, sobrenome. Ah, tá. Pelo sobrenome. ele é herdeiro da monarquia brasileira e ele tem um lobby muito grande para voltar à monarquia, né? Do jeito que o Brasil tá, não duvido de nada. Show, pessoal? Então aqui é a forma de governo. Responde como se chega ao poder e como o Estado é organizado. E países como Rússia, por exemplo. O que seria. Boa, olha aí, ele falou uma coisa interessante. Porque Vou tem falar aqui outra forma de governo. Aqui. Nosso amigo Vladimir, né? Putin, ou, quer dizer, não tão amigo assim. Vladimir Putin. Qual seria a forma de brasileiro, o brasileiro, né? A gente tem que falar isso. Nós temos também uma outra forma de governo, que é a chamada ditadura, né, gente? Ditadura. O exército toma de conta. Não necessariamente. Ditadura é quando uma pessoa só, alguém dita o poder, né? Então isso muda. No Brasil, houve a ditadura militar, por isso que militar, né? Porque os militares... Então não era só uma pessoa. No Brasil, não. Eram os militares que ditavam o poder. Era o exército. Ok. Né? Marinha e aeronáutica. Né? Então, por exemplo, na Nicarágua hoje tem uma ditadura, mas é o Ortega, o presidente da Nicarágua, que é o ditador. Ele era um militar antes? Só pra gente... Não era. Okay. Tivemos na Venezuela também uma ditadura recente. A China é uma ditadura e a Rússia também. O que caracteriza uma ditadura? Uma pessoa no poder? Poder centralizado, primeira coisa. Quem não viu a minha primeira aula, não levanta a mão, porque não sabe o que é poder centralizado. Quer saber o que é poder centralizado, gente? Na primeira aula eu estou explicando, mas fazendo aqui um resumaço, é quando eu pego tudo para mim, todo o poder para mim. Eu que mando tudo, decido tudo, tá? Eu fico pensando esse do poder centralizado, né? Quando eu tenho muitas responsabilidades dentro de casa. Péssimo, muito horrível. Ruim. E como é que as pessoas querem ter isso, né? Centralizar o poder, né? Exato. Então, eu tenho poder centralizado, tá? Na minha ditadura. Eu não tenho, a alternância de poder. O poder sempre daquela pessoa, ok? Vou fazer uma aula sobre isso aqui, tá, pessoal? Alternância de poder, porque é uma coisa muito importante entender. Que é a alternância de poder que evita a corrupção. E evita que muitos países quebrem e caiam, tá? E eu tenho também a figura de um ditador. Pode ser uma pessoa ou uma instituição. No Brasil foram os militares. Então, lá na Rússia, eu tenho aqui o Putin. Putin, tá, pessoal? Vladimir Putin, que é o ditador da Rússia, que persegue e manda matar quem fala contra ele. Gente, não estou fazendo juízo de valor. Eu sei que tem uma galera aí que gosta da Rússia. Rússia. Eu mesmo tenho um amigo, João. João era super Rússia, né? Mas a verdade tem que ser dita, né? Complicado. Você gostando ou não, isso aqui acontece na Rússia. Eu acho que isso aqui é um consenso de direita e esquerda, tá? Porque tem o pessoal da Rússia, porque a Rússia hoje é um grande país que consegue fazer mídia, né? A mídia russa, a propaganda russa é muito forte no mundo todo, tá? Então, captura partes da direita e partes da esquerda. Show? Gente, tem outros, tá? Outras formas de governo.
Mas, se eu for falar todas aqui, eu passo o dia falando, Acho né? que não falamos sobre imperialismo, né? Absolutismo, imperialismo, tem um bocado, tá? Ainda que tá faltando. Se vocês quiserem, posso fazer uma outra aula sobre outras formas de governo, tá, pessoal? Comenta aí. Diogo faz uma aula sobre tal coisa, que eu faço, ok? E se gostaram até aqui, né? Não esquece de meter o dedo aí no like. Meter o quê? O dedo, né? O dedo no like. Se tiver no ok. celular, se tiver Like, no tá computador ali também, o botãozinho lá, aperta o botãozinho no like, no compartilhar. Ok, gente. Então Comenta agora, aí com a gente o que estão achando até agora. modo de governo. Sei como governo, como cheguei ao poder, não é isso? Sei como eu organizei o meu governo, não é isso? Uhum. Agora eu quero saber como o poder funciona. Sei como cheguei, né? Cheguei de tal forma, que é a forma de governo. Cheguei assim, estou organizado assim, mas como é que o governo funciona? Como o poder funciona, tá? Então, temos aqui 3 principais modos de governo, tá? Presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. Uma coisa muito importante, modo e forma de governo fala somente do poder executivo. Quem executa as leis daquele país. Okay? Exatamente. Próxima aula será sobre isso. Vamos falar sobre judiciário, executivo, legislativo, tá? Com mais calma, tá bom? Mas, então isso daqui, gente, é do poder executivo, tá? Por quê? Quem é o poder executivo no país? Presidente, governador e prefeito. Esses 3 são o poder executivo, ok? Aqui no Brasil, no caso, né? A gente tá tomando como base sempre o Brasil. Isso é, mas fora do mundo, quer dizer, no mundo inteiro, no Brasil, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Pode ter algumas maneiras diferentes. Nomes, nomenclatura, né? Mas... Ou como é eleito os deputados, por exemplo, no judiciário, ou pode ter counties, né? Que é tipo subbairros, que tem na Inglaterra, você tem eleição para bairro também, condado, tá? Se não me engano. Condado, exatamente, em português. Então, mas em geral é isso, tá, pessoal? Então, presidencialismo, como diz o nome, ó, presidêncialismo. Quem manda é o presidente. Exatamente. Então, ou não, né? Se ele fosse uma marionete, mas o presidente. O chefe supremo. Uau! Do executivo é o presidente. Isso. É o topo da cadeia alimentar do executivo, tá? E o que é executivo? O executivo executa as leis. O legislativo legisla, cria as leis. E o executivo executa essas leis que eu criei. Por exemplo, legislativo criou uma lei que a partir de agora as árvores não podem ser cortadas do centro. Quem cortar vai pagar uma multa de 500 mil. No centro da cidade, no caso. Okay? Acabou aí, o legislativo acabou aí. Não faz mais nada. Criou a lei. Pronto. O executivo vai fazer o quê? Vai mandar o guardinha lá, ficar de olho, quem está querendo, entendeu? Cortar a árvore. Viu alguém cortando a árvore, vai chegar de mansinho, opa, multa, 500 mil. Entendeu? O legislativo criou a lei, o executivo executa. Show? Entendidos? Perfeito? Então, no presidencialismo, o presidente, ele é o chefe supremo do executivo. Quase o mestre dos magos aí, ok? E mais, em geral, 99% dos casos com poucas dissidências, no presidencialismo, o presidente também é o chefe das Forças Armadas. Então, Exército, Marinha e Aeronáutica obedecem diretamente ao presidente. O presidente é o topo. Caramba. Capitão. É como se fosse a alta patente, né? Brigadeiro, acho que brigadeiro é o primeiro, né? É lá de cima. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Se você é militar e está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo para a última patente, né? A primeira, né? Do Exército. Mas mesmo esse cara aí, ele obedece ao presidente da República. É por isso que é muito mais fácil haver golpes de Estado no presidencialismo. Por que, Diogo? What? Já vai quanto tempo, Paula? 24 minutos. Ui. Alguém tava ligando aí, eu desliguei. Ah, tá. Volto? Tá. Por que é mais fácil ter um golpe de Estado no presidencialismo? Porque o cara é o chefe das Forças Armadas. Então ele pode falar assim, ei, opa, ganhou meu oponente, mas eu não gostei.
Bora lá tomar o poder de volta. É o que acusam o Bolsonaro de ter feito, né? Isso. Não estou fazendo juízo de valor, tá? Se fez, se não fez. Gabriel, pode não fazer barulho? Tô gravando vídeo. Hã? Não. Voltando, pessoal. Então, o presidente, ele é o líder supremo das Forças Armadas também. Então, aqui, ó, Forças Armadas. Forças Armadas. Aqui no Brasil é isso? 99% dos lugares. No Brasil também. Ok. Lula hoje é o dono, é o chefe total e supremo da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tal como Bolsonaro foi antes disso. Temer foi e todos os presidentes, desde a Constituição de 89, que foi a nossa última. E você acha que é mais fácil alguém atrelado aos militares chegarem a esse poder de presidente, já que eles têm meio que o apoio total dos militares? Hoje menos, porque depois da ditadura, reduziu-se muito o lobby militar. Porque, né, pega feio o presidente, né? Tem um militar ali tomando decisões, mas durante muito tempo assim foi, né? Os militares, Exército, Aeronáutica e Marinha, tinham um poder, uma influência muito forte sobre o presidente. Até porque o presidente é o chefe deles, é o líder, né? Então quem está abaixo dá dicas, opina. Show? Mas o vídeo está ficando muito longo, vamos continuar aqui. No parlamentarismo, quem manda é o parlamento. Então, os deputados que se elegem, eles elegem um primeiro-ministro. Não é você que escolhe, é os deputados. Então, você escolhe os deputados. E esses deputados juntam-se para formar, vou apagar aqui, pessoal, um primeiro-ministro. Seria o modo de governo hoje do Reino Unido, por exemplo. Isso, muito bem. Quem mais? Inglaterra, a França. Não, na França é esse aqui, é semipresidencialismo. Na Alemanha é assim, tá? Ok. Então, o primeiro-ministro é ele que organiza, que faz o poder executivo funcionar. Ele é o chefe supremo do executivo, tá? Por que que algumas pessoas acham isso aqui uma vantagem? Porque, como são os próprios deputados que elegem o primeiro-ministro, então eu não tenho brigas entre deputados e primeiro-ministro. No presidencialismo, você pode acontecer de eu eleger de um lado e o presidente de outro partido. Eu eleger os deputados todos de um partido X e eleger o meu presidente de um partido totalmente oposto aos meus deputados. E aí eu vou ter problemas, porque o meu presidente vai tentar fazer coisas e será impedido pelos deputados. Tá? Então, o parlamentarismo ele resolve esse problema. Por quê? São os próprios deputados que se juntam e escolhem um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele também é um deputado, tipo, ele era do grupo de... ok. Exatamente. Ele foi uma pessoa geralmente, normalmente então é uma pessoa que já foi escolhida pelo governo, pelo povo, para estar lá como deputado, e ele foi eleito pelos próprios deputados como exatamente. Então, por exemplo, geralmente esse primeiro-ministro vem do partido que ganhou a maioria dos votos, né? Então, na Inglaterra, temos o PT de lá, né, Partido dos Trabalhadores, que ganhou as últimas eleições e indicou o primeiro-ministro, que é o Starmer, certo? Em Portugal, tivemos um problema, porque ganhou, em primeiro lugar, a centro-direita, em segundo lugar, a direita, tá? Só que a centro-direita teve a maioria. Porém, a direita disse não. Eu só escolho o seu, só escolho governo junto com você, se você escolher o meu como primeiro-ministro. O que aconteceu? A centro-direita se juntou à esquerda. Mais fácil, já está perto do centro, ok. Então, é isso, pessoal. E o semipresidencialismo é um meio do caminho. Um presidente e um primeiro-ministro juntos. E eles dividem a função. Na França é assim também. Na França tem um primeiro-ministro e tem um presidente. E eles dividem as funções do executivo. Ok? É quase na monarquia, então, tipo, o rei de um lado e isso, só que outro. Aqui o presidente tem, sim, poder político. Então, veta leis, compõe governo, tá?
Gente, a aula tá já muito grande, tá? Muito obrigado aí por você ficar até o final. E se você ficou até o final e não deu like nessa aula, você é o quê? É ditador, olha aí. Eita. Então dá aí o like, comenta, faz suas perguntas, tá? Critica se não gostou, diz que gostou se gostou também. E a próxima aula é muito importante, porque vamos aprender judiciário, legislativo, vamos aprender. Tudo que eu falei que na próxima aula vai ser falado na próxima aula, tá? Executivo, Isso. Como funciona o poder executivo, né? Sim, executivo, judiciário. Não sei se vai ter tempo de falar do poder legislativo total, mas se não der, a gente faz outra aula sobre isso. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.